Hoje, na terça-feira, 25 de julho, o Tribunal de Contas da União anunciou que o presidente do Banco Central, o senhor Campos Neto, será investigado. Mas por quê? Não por causa dos juros, sino porque ele falou que as reservas soberanas do Brasil, que equivalem mais ou menos a 350 bilhões de dólares, alguma coisa assim como 1,5 trilhão de reais, deveria ser gerido por especuladores financeiros. Obviamente ele não falou a palavra especuladores financeiros, ele falou a palavra mais simpática, investidores. E isso apareceu no maior especulador financeiro do mundo. Na sua imprensa, o BlackRock, que tem ativos por quase 10 trilhões de dólares, saiu elogiando o senhor Campos Neto. Agora, o mais engraçado foi que a imprensa golpista, o PIG, conforme o termo acunhado pelo saudoso jornalista Paulo Henrique Amorim, saiu a rebater e a criticar aos petistas radicais que se posicionam contra Campos Neto. Então nós temos que sair um pouco desse circo que está sendo montado e ver quais são os interesses reais que estão por detrás. Em primeiro lugar, a privatização das reservas soberanas não é nada assim muito inovador, porque isso, por exemplo, na experiência da PBH Ativos, que é uma empresa, chamemos assim, semipública, mas gerida por particulares para gerir a dívida da Prefeitura de Belo Horizonte, foi uma das experiências onde, por meio de debentures, acabou sendo feita uma coisa parecida. Foi privatizada a dívida pública de Belo Horizonte e assim em mais outros 5 municípios, com o objetivo, depois de um piloto de alguns anos, aplicar isso em escala nacional. E toda a campanha contra Campos Neto, vamos dizer a verdade, é quase que uma farsa, para não dizer que é uma farsa total. Porque, de fato, a estabilidade que estamos tendo nesse momento no Brasil e em outros países da América Latina, como Chile, Colômbia, México e Uruguai, tem tudo a ver com a política à la Campos Neto. No Brasil, por exemplo, a inflação oficial, nesse momento, se encontra em 3,5% ao ano. E a taxa de juros da Selic, a que remunera a especulação financeira com títulos públicos da dívida pública federal, está em 13,75%. Ou seja, o Brasil paga mais de 10% de juros reais, o que é uma coisa assim escandalosa. O país mais rentista do mundo que se segue ao Brasil é a Colômbia, que paga 4%. Então o Brasil consegue a façanha de pagar 2,5 vezes mais do que o seguinte paraíso rentista e é super ultra campeão do mundo em termos de favorecer a especulação financeira. Por isso, em cima desses grandes capitais, desses grandes favorecimento aos capitais especulativos, é que nós temos nesse momento um grande fluxo de dinheiro que vem ao Brasil. São os capitais andorinhas, os mais podres, os mais especulativos que existem, atrás de recursos fáceis, de ganhos muito fáceis. Então, nesse sentido, o que nós temos é que o governo Lula-Alckmin tem apostado o seu futuro nesse tipo de capitais. E por isso que o próprio Campos Neto não é nem sequer incomodado na presidência do Banco Central. Aquela campanha para retirar o Campos Neto da presidência do Banco Central não passa de uma operação circense. Por quê? Porque são as políticas do Campos Neto que garantem a mais ou menos estabilidade do Brasil. Que o dólar tenha caído, que as bolsas do Brasil, principalmente a Ibovespa, tenham aumentado e que haja uma certa estabilidade econômica. Até quanto isso vai durar, nós não sabemos, porque depende de uma série de questões, principalmente a situação do aprofundamento da maior crise capitalista de todos os tempos. Pode acontecer qualquer chacoalhão em alguma questão do chamado primeiro mundo, dos países desenvolvidos, que esses capitais andorinhas vão fugir do Brasil e da América Latina, deixando para trás um rastro de sangue. A política
do Campos Neto é a política oficial do governo Lula-Alckmin, que foi desenhada pela equipe de transição do governo Bolsonaro, que foi encabeçada pelos três pais do Plano Real, principalmente Pércio Arida e Armínio Fraga. E justamente o que temos aqui é uma política econômica que de nacionalista não tem absolutamente nada, que é uma política econômica de um governo FHC 3.0. Precisamos nos preparar, precisamos nos ajustar os cintos, porque essa política econômica está nos levando de cabeça rumo ao precipício. O Brasil precisa de uma política realmente nacionalista que rompa com todas as amarras impostas pelos grandes grupos especuladores e, principalmente, impostas pelos Estados Unidos.